A insistência em referência ao Presidente da Assembleia obriga-me, sim, a falar, dizer aos senhores deputados que Alcino Pinto não tem receio de nada, porque sabe que não fez nada. Senhor Deputado Xavier Mendes. Bom, senhor Presidente da Assembleia, senhor Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhores deputadas e deputados, bom dia. Acho que já estamos em condições de continuar com os nossos trabalhos. Já há certa serenidade nas nossas hostes para podermos continuar a debater o que nos traz cá, que é a ação contra o Estado santomense no Tribunal Penal Internacional. Gostaria, antes de começar, de frisar um aspecto ou dois aspectos que achamos importantes. Primeiro, dizer que estamos no terceiro ciclo da história de Santo Tomé e Príncipe. Há um de 1470 a 1975. Há um de 75 ao 90, o segundo. E estamos no terceiro. E é o terceiro que nos interessa debater. É o terceiro que interessa a população santomense. Não quer dizer que a história seja apagada como uma borracha. Não. Ela tem que ser dita. Os nossos jovens têm que usar a história. Mas o que interessa-nos hoje é debater o terceiro ciclo. E estamos cá, e só podia estarmos cá se as queixas fossem, contrariamente ao que diz o senhor deputado Levi Nazaré, se a queixa fosse diretamente direcionada às pessoas. Não fazia sentido estarmos cá. E gostaria de lembrar que no comunicado do Partido da Ação Democrática, bem claro, a queixa, vou ler, a queixa apresentada ao TPI é contra o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, o Presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, o Primeiro-Ministro, Gabriel Costa, o Ministro da Defesa e Segurança Pública, Oscar Souza, e o Comandante-Geral da Polícia, Rodão Boa Morte. Só assim faz sentido estarmos cá. Portanto, é uma queixa contra pessoas, mas sim contra dignatários do país, do Estado. Então, não confundamos a população. Eu tenho, então, a minha intervenção, a minha declaração política do PCD a ser feita, e estamos cá com sentido pátrio e com responsabilidade. Motivado pela ignóbil e traiçoeira atitude do Presidente do ADI, Sr. Patrício Trovoada, ao introduzir uma queixa-crime contra o Estado santomense no Tribunal Penal Internacional. E a nossa mágoa é tanto maior quanto o teor da referida queixa não dispõe de qualquer fundamento, pois baseia-se em falácias, calúnias e injúrias que se podem advir de quem não tem o mínimo amor e consideração pela pátria, que, embora não o tenha visto nascer, ouviu muitas vezes anunciar um falso amor ao povo santomense. Diga-se que já estamos habituados às baboseiras invenções de alguns dirigentes, digo alguns, mas nunca esperamos que pudessem chegar tão longe. Trata-se, de facto, de um ato deslocado e sem qualquer consistência, que se traduz no autêntico ataque à democracia instalada e consolidada no nosso país, um imperdoável desprezo às conquistas do povo santomense. Ao tentar atingir, com este ato, as mais altas instâncias nacionais, o líder ausente do ADI, Patrício Trovoada, pretende destruir um Estado que, do ponto de vista político, não cessa de receber religiosas referências das mais altas e credíveis instâncias internacionais. Tudo indica que, ao fazer internacionalmente
uma queixa tão injusta contra um país que diz também ser seu, numa atitude desesperada e absolutamente antipatriótica, Patrício Trovoada pretende desviar a atenção da sociedade santomense e da comunidade internacional das notícias pouco abonatórias que vêm recaindo há algum tempo a esta parte sobre a sua pessoa, bem como de alguns membros do seu partido. Senhor Presidente, caros compatriotas, apreciando com a devida imparcialidade os argumentos invocados pelo rei na mal-intencionada queixa-crime, é se perguntar: será que o ADI estará mesmo a referir-se a São Tomé e Príncipe? Se sim, vejamos. Senhor Presidente, como considerar São Tomé e Príncipe um país de ditadura quando o seu secretário-geral da ADI, em plena sessão plenária da Assembleia Nacional, preferiu uma declaração escrita a todos os títulos condenável, instigando abertamente a violência e a revolta, sem que nada lhe tivesse acontecido? Senhor Presidente, como considerar São Tomé e Príncipe um país de ditadura quando o ADI exerce livremente o seu tempo de antena na rádio e na televisão com palavras e imagens insultuosas ao chefe do Estado, ao chefe do governo e demais membros dos órgãos de soberania? E nada lhes acontece. Senhor Presidente, como considerar que vivemos num país de perseguição quando os membros do então governo do Sr. Patrício Trovoada, numa atitude absolutamente inédita, ao cessar as suas funções, abandonaram os ministérios, levaram os dossiês do Estado sem proceder à devida passagem de pastas e nada lhes aconteceu? Senhor Presidente, como considerar São Tomé e Príncipe um país de ditadura quando o ADI lança frequentemente o seu pasquim, complicando, não explicando, usando termos indecorosos, injuriosos, insultando a torto e a direito, e nada lhes acontece? Senhor Presidente, como considerar São Tomé e Príncipe um país de ditadura quando a ADI realiza manifestações e reuniões políticas em todo o território nacional, sem qualquer impedimento? Como entender a traiçoeira atitude de Patrício Trovoada quando, nos últimos tempos, ele e os principais dirigentes do ADI propalavam a necessidade de fazer justiça aos dirigentes políticos? Será que, quando se trata de julgar os atos criminosos dos dirigentes do ADI, a justiça deixa de o ser para se transformar em perseguição? Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente da Assembleia, caros e caras compatriotas, contrariamente ao que reclama o ADI na sua queixa-crime, o povo de São Tomé e Príncipe tem a perfeita consciência de que se vive num país livre e democrático, onde prevalece a liberdade de pensar, de agir e falar, mas com responsabilidade. Daí que o PCD condena de forma enérgica a vil atitude do Sr. Patrício Trovoada e alerta a comunidade internacional para a inglória tentativa do branqueamento da sua imagem que o mesmo pretende conseguir com essa ação. Por outro lado, o PCD considera que esta ação do líder ausente do ADI pode ser a via para justificar a eventual implementação de um plano maquiavélico, e essa palavra já foi dita uma vez, maquiavélico, que poderá vir a culminar com a possibilidade da alteração da ordem constitucional. É preciso recordar a promessa de Patrício Trovoada em lançar o país no caos e, associada a isso, a citar a declaração do Sr. Levi Nazaré, secretário-geral da ADI, na qual apelava à insurreição e à revolta, mesmo que fosse necessário eliminar pessoas para que sejam atingidos os compromissos do ADI. O rol das declarações incendiárias e ações completamente infundadas e descabidas do ADI é motivo de profunda preocupação
e reflexão de todos os santomenses em geral e das instâncias do poder em particular, devem suscitar a tomada de medidas enérgicas tendentes a salvaguardar a paz, a liberdade, a democracia e a segurança das pessoas e dos bens. Muito obrigado a todos. Bem-aja a todos. Muito obrigado. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, nós solicitamos este debate porque, inicialmente, antes da solicitação do Governo, porque estávamos interessados, enquanto órgão colegial, discutir aquilo que nós entendemos ser assunto preocupante para a vida da nação. Mas permitam, antes de fazer essa intervenção escrita, que faça uma nota prévia. Eu, como muita gente, tivemos a oportunidade de viver o período colonial e nós orgulhamos-nos de ter visto um grupo de santomenses que se empenharam na luta de libertação da terra, e esse grupo de santomenses liderado por atual Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Isto apraz-nos imenso e foi uma equipe de gente também do ADI, hoje de ADI, gente também hoje de PCD. Nos primeiros anos da independência, fizeram algum milagre. Um país que não tinha quadros. E nós nos orgulhamos hoje de ser um país rico em quadros e orgulhamos hoje de alguns sucessos que nós conseguimos alcançar a vários níveis. Isto é parte da história. Certamente que houve, pelas informações havidas, pelas declarações feitas, houve situações menos agradáveis. Mas é bom que todos entendam, e eu estou a dizer para quem viveu e para quem não viveu, eu não estou a falar de ouvir dizer e não ouvi dizer, eu vivi. Há momentos em que todos, se quisermos responsabilizar as pessoas, a gente do MLSP, a gente do PCD, a gente de ADI, vai ter que, necessariamente, assumir essa responsabilidade coletiva. Cada um individualmente e eles coletivamente. Eu tenho até algumas referências importantes que, se afigurarem necessário, eu farei essas referências. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a nação santomense, ontem e hoje, vem nos chamando para um exercício de cidadania plena e responsável. Infelizmente, temos de reconhecer que muitos não estão à altura do desafio que se nos coloca. A ADI, nos últimos anos, perdeu o sentido da nação e passou permanentemente a desferir golpes à terra que viu nascer a maioria dos seus coligionários. Para o MLSP-PSD, é o exemplo mais evidente disto a queixa do ADI junto ao Tribunal Internacional. Atitude ridícula e plena de insanidade mental e sem qualquer sustentação no quadro do direito internacional. Ela é grave por atentar contra o nosso Estado de Direito Democrático. A impressão com que se fica é que o ADI e a sua liderança têm cultivado a incitação à violência,
a intolerância, abdicando de utilizar a moldura que o nosso ordenamento interno democraticamente prevê. A MNSP-PSD assume que a liberdade de expressão consagrada na Constituição e nas demais leis da República é uma realidade inquestionável no dia a dia do cidadão e vincula também o ADI e os seus dirigentes a um exercício cívico e responsável dessa liberdade, sendo por isso inadmissível a forma como utilizam os meios da comunicação social, as redes sociais, para injuriar, desferir ataques pessoais, insultar as altas figuras do nosso Estado. O ADI, enquanto partido da oposição, tem a obrigação de apresentar programas alternativos, em vez de fomentar a instabilidade permanente, pondo assim em causa a qualidade da nossa democracia e o desenvolvimento sustentado do país. Assim, mais do que um simples imperativo moral de esclarecer a opinião pública interna e internacional sobre as acusações delirantes do líder do ADI e de seus seguidores sobre a alegada existência em São Tomé e Príncipe de crimes contra os direitos humanos, suscitamos este debate parlamentar para exercer o nosso sentimento ético de repúdio ao abuso de liberdade de expressão, ofensa à integridade do Estado e dos seus altos dirigentes perpetrados de forma irresponsável pelo líder e alguns, refiro bem, e alguns dirigentes do partido em causa. Para que de forma pública o ADI aqui, e esse reto foi lançado também por seu Primeiro-Ministro e seu Presidente da Assembleia, apresente provas, que o líder do PCD, dos mais graves hediondos abusos cometidos contra a consciência humana e a segurança coletiva em São Tomé e Príncipe. Para que perante a comunidade internacional e ao mundo demonstrem publicamente a inexistência em São Tomé e Príncipe de tribunais para reprimir violações massivas de direitos humanos que justificasse uma hipotética intervenção do Tribunal Internacional. A reforma da Justiça tem sido uma matéria constante da agenda de vários encontros realizados a nível nacional, das discussões com os nossos parceiros de desenvolvimento, nomeadamente o Sistema das Nações Unidas e a União Europeia, etc. Temos assistido a ações em prol do fortalecimento do sistema jurídico nacional, de forma a garantir com plenitude a soberania, o exercício das atribuições constitucionais dos nossos tribunais. Verdade seja dita, ainda não atingimos os resultados esperados. Contudo, apesar de algumas limitações, o nosso sistema judicial funciona e não há memória de casos de grave violação dos direitos humanos levado a tribunal e que os juízes recusassem a julgar ou deliberadamente tivessem procurado proteger os seus autores. A propósito da violação dos direitos humanos, nunca seria demais recordar ao ADI e ao seu líder que durante a vigência do 14º Governo Constitucional assistimos à prática de atos, estes sim, verdadeiramente atentatórios dos mais elementares direitos, liberdades e garantias do cidadão, como jamais se viu em toda a Segunda República. Refiro-me à entrada no domicílio de um cidadão sem mandato judicial e a detenção musculada do mesmo, ordenado por governo Patrício Trovoada, e a colocação em detenção por um período de mais de uma semana sem apresentá-lo ao juiz. Violação do direito de defesa consubstanciada no impedimento do advogado de assistir ao referido cidadão. Desobediência caracterizada da decisão judicial que ordenou a suspensão da execução da medida de expulsão do cidadão estrangeiro que manu militari
foi conduzido ao aeroporto para ser expulso. Foi no governo do ADI que o comissário político do ADI arrogava-se de exercer poder feudal sobre os funcionários da TVS. Com que legitimidade o ADI se arroga o direito de levar adiante uma campanha difamatória contra o Estado e as suas instituições, com grande alarde manifestamente prejudicial aos esforços nacionais na mobilização de investimentos privados para o desenvolvimento do país? Na verdade, esta falácia que constitui a queixa contra personalidades do Estado no Tribunal Internacional surge no momento em que o líder da ADI se encontra a braços com a justiça santomense, indiciado por crimes de delito comum. Como todo foragido, pretender, com esse facto, fazer passar a imagem na sociedade portuguesa, nos países do Golfo da Guiné, etc., de um ex-primeiro-ministro vítima de perseguição política. O gesto do ADI é o prenúncio de uma atitude de quem está apostado na confusão. Basta ouvir as declarações feitas aqui. Eu não me lembro, durante todo o tempo da nossa existência, ter havido um incitamento a sangue, como foi feito através dos microfones da Assembleia Nacional. Conforme se aproxima o período eleitoral, o ADI e o seu líder, Patrício Trovoada, desesperadamente recorrem a esse expediente pouco ortodoxo numa tentativa de fazer com que alguns membros do 14º Governo Constitucional fiquem impunes pelos atos ilícitos cometidos no exercício das suas funções. Eu não me lembro sobre isso, é a primeira vez. E eu estou à procura de outros registros, que alguns membros do governo, ao saírem, levam consigo os documentos, destroem os documentos, e há casos que mandaram queimar documentos. Isto é crime contra o património nacional. A forma... Senhor Presidente, há muita publicidade que você é justiça. A forma irresponsável como alguns dirigentes do ADI se referem ao Presidente da República, chefe de Estado, traduz, acima de tudo, maior falta de educação e irresponsabilidade absoluta. Neste processo de construção democrática, os atores políticos, quer estando no poder, quer na oposição, têm o indeclinável dever de contribuir para a estabilidade democrática e para a indispensável modernização do nosso país. Na mobilização dos cidadãos para a participação na vida coletiva, é imperioso distinguir-se com clareza as propostas concretas e responsáveis, as políticas que cada um é livre de propor para garantir as indispensáveis transformações da sociedade santomense. Mas, infelizmente, a qualidade do debate político nos últimos tempos deixa muito a desejar. E tem sido fortemente dominado pelo ódio, pelo rancor, por impulsos oportunistas e demagógicos, privilegiando a difamação e a calúnia em detrimento do entendimento, da concórdia nacional e da defesa dos interesses estratégicos da nossa República. O Grupo Parlamentar do MST-PSD reitera aqui, de forma expressa, o seu compromisso inabalável com o Estado de Direito Democrático, a forte convicção
de que a busca pelo aperfeiçoamento do nosso sistema de justiça será uma tarefa constante e efetiva, de forma a não dificultar ou comprometer os esforços destinados a promover o desenvolvimento econômico e social de São Tomé e Príncipe. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, disse: